Tudo bem, pessoal? Vamos, continuidade. Quero criar uma máquina virtual para instalar o DOS, depois instalar o Windows 3.11, para a gente aprender um pouco sobre o básico da configuração, como o sistema operacional, como a interface funciona, como a interface gráfica e a interface em modo texto, né, que a gente já viu em aulas passadas sobre essa comparação, né? Então, eu só dando uma entrada, porque a interface, né, quando os sistemas operacionais surgiram, veio a interface em modo texto, que você tem que digitar o comando, que requer um pouco mais de conhecimento, né? Quando os sistemas operacionais surgiram, foi assim, e aí as coisas foram desenvolvendo para os sistemas ficarem amigáveis, o pessoal desenvolveu a interface gráfica, que é GUI, né? E a partir desse momento, o computador virou essa cara que a gente tem, e em vez de usar só o teclado, a gente passou a usar mais o mouse do que o teclado, aí o computador ficou uma interface amigável e seu uso chegou e explodiu do que era. Então a gente já viu isso, é só uma comparação, né? E a gente então vai começar pelo DOS, porque é um sistema operacional mais simples, mais fácil, mais pequeno. Então a gente vai ensinar como o sistema operacional funciona, como a instalação do modo texto e criação de uma máquina virtual por ele. Depois com o Windows 3.11, aí a gente vai entrar nos sistemas operacionais mais atuais, né? No Windows, o prompt de comando, né, a linha de texto é o cmd exe ou prompt de comando, tá? É o shell padrão, o shell Windows, é o Windows Shell que a gente fala. No Linux, né, a gente tem outros tipos de shell, onde o mais usado é o shell bash, tá? É, bom, e baseado também nisso, a gente, né, quando a gente vai instalar o DOS, o Windows também hoje ele trabalha com esse tipo de coisa, só que é tudo automatizado, então a gente quase não tem mais acesso a esse tipo de configuração. Dois arquivos muito importantes para a configuração dos sistemas operacionais Windows é o arquivo .bat e o arquivo .sys. Tá? O que são arquivos .sys? .sys são os arquivos de configuração do sistema. E um arquivo muito importante dentro do DOS, ele chama config.sys. Então, é onde eu vou configurar os periféricos, onde eu vou configurar onde estão os periféricos, como é que vai trabalhar e tal, né? E os arquivos .bat são arquivos que a gente chama de arquivo de lote. Esse arquivo, o arquivo mais importante .bat que a gente tem dentro do Windows é o autoexec.bat. Esse arquivo, por isso que chama autoexec, porque dentro dele tem comandos que a gente dá em modo texto, só que em vez de eu escrever comandos por comandos, eu boto dentro desse arquivo, tá? E quando eu executo esse arquivo, ele automaticamente executa aquela cadeia de comandos que está disponibilizada, escrita dentro dele. Tá? Então, esses arquivos dentro do DOS, eles são os mais importantes que a gente vai aprender a configurá-los. Tá? Eu falei para vocês qual que a gente trabalha com modo texto, mas em área de servidores, tá? Os computadores servidores, a gente normalmente não trabalha com modo texto, com modo gráfico, a gente trabalha mais com modo texto. Por quê? No modo gráfico, né, ele é uma interface gráfica que a gente tem, e quanto melhor a interface gráfica, mais a gente sobrecarrega a memória do computador. E em servidor não tem essa necessidade da gente usar interface gráfica para executar comandos. Então a gente pode executar comandos em modo texto. Então a gente não costuma usar muito a interface gráfica dentro de servidores exatamente para deixar o servidor mais leve. Né? O primeiro sistema operacional que surgiu foi o DOS, né? Por isso que a gente vai aprender isso, e ele é interface de comando. Ele é o pai de todos os sistemas Microsoft. Depois veio o Windows 3.11, a família 3X que a gente fala, né? Que na verdade não é um sistema operacional, é uma interface gráfica que foi desenvolvida para o Windows, para rodar em cima do DOS. Então a gente precisaria do sistema operacional DOS instalado, e aí a gente instalava o Windows 3.1, ele viraria interface gráfica. Se não tivesse sistema operacional, a gente não conseguiria. Aí as coisas foram desenvolvendo. Em 95, a Microsoft lançou o Windows 95, tá? Que é um sistema operacional que já vem com a interface gráfica embutido dele. A interface gráfica é nativa. E depois disso veio o Windows 98, veio o Windows Millennium, o Windows Vista, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, e hoje a gente está no Windows 10, que tem essa filosofia de trabalho, né? Bom, aí o que a gente já falou, mas vamos aprender isso, virtualização. Né? O que é virtualização? A gente tem vários tipos de virtualização. As três virtualizações mais importantes, a gente tem virtualização de aplicação, virtualização de hardware e virtualização de aplicação
e virtualização de hardware e virtualização do sistema operacional. Tá? Normalmente, quando você virtualiza o sistema operacional e o hardware, você faz a mesma coisa. A virtualização de hardware um aplicativo, né, virtualização de hardware, é um aplicativo que virtualiza o hardware para você. Tá? Então você pode pegar aquele hardware, fazer o que se você quiser com ele, né? Instalar um outro sistema operacional, instalar um outro aplicativo, fazer uma outra coisa com ele. A virtualização do sistema operacional é você criar uma máquina virtual para você instalar o sistema operacional. Então a virtualização do sistema operacional e de hardware, elas são muito parecidas. Né? Então, o que é que a gente faz? A gente instala um programa dentro do computador e, independente do hardware que eu tiver, ele virtualiza para mim o hardware que eu quero virtualizar e eu consigo instalar um sistema operacional para rodar dentro de uma máquina qual ela não foi programada para isso. Por exemplo, eu posso instalar o Android em um VirtualBox e rodar dentro do Windows. Então, quando a gente trabalha com virtualização, a gente tem duas definições importantes, que é a máquina hospedeira, que é aquela que está instalada o computador, né? Eu tenho um sistema operacional, tenho um hardware dentro dela, e ela está lá para disponibilizar isso para mim. Aí eu vou instalo um programa que vai fazer a virtualização para mim. Né? O VirtualBox é um programa que faz isso para mim. Ok? Então, através dessa virtualização eu posso, né, tem a máquina que é a máquina guest, a máquina visitante. Então tem a máquina hospedeira, que é a máquina que vai hospedar a minha virtualização, e a guest, que é a máquina virtualizada. Ok? Então eu posso, né, instalar o Mac dentro do Windows, o Linux dentro do Windows, o Android dentro do Windows, que essa é a grande vantagem da virtualização. Eu virtualizo tudo e um sistema operacional não conversa com o outro. Tá? Bom, e a última virtualização que a gente tem é a máquina virtual Java, é uma virtualização de aplicação. Eu posso fazer uma aplicação em Java, carregar a máquina virtual e aquela aplicação é intercambiável. Eu posso rodar em Linux, eu posso rodar em Windows, eu posso rodar em Mac, desde que eu tenha carregado a máquina virtual lá. Tá? Então, a gente vai usar aqui o VirtualBox, que é um programa de virtualização que vai me permitir, né, eu criar um computador, um hardware virtual e instalar um sistema operacional virtual nele, que é exatamente o que eu faço. Né? Eu vou fazer. Então, o VirtualBox tem essa finalidade, né? De permitir criar uma máquina virtual. Então, eu vou lá no VirtualBox, tá? O VirtualBox aqui é um programa, né? Então, eu venho aqui, ó, VirtualBox, ok? Eu vou entrar na página lá, VirtualBox, ok? Ele vai abrir essa página para mim, eu vou aqui em Downloads, tá? E aí vou escolher dentro do download que eu vou fazer. Se eu estiver usando o Windows, eu vou clicar aqui, ele já vai instalar, baixar para mim, dentro do Windows que eu tenho, já vai instalar. Se eu tiver o Linux, o macOS também digito aqui, ele faz. Se eu tiver Linux distribuição, eu entro aqui, escolho qual distribuição Linux que eu tenho e instalo, tá? Então, essa é o virtual. A partir do momento que eu cliquei no executável, ele é automático, faz isso para mim, instala e cria essa máquina virtual para mim. Nessa sistema de virtualização, eu tenho três menus. O arquivo, né, que vou configurar as preferências da minha máquina virtual. Eu vou portar cliente, porque quando eu crio uma máquina virtual, eu posso pegar essa máquina virtual e levar ela para onde eu quiser. Tá? Então o que eu faço? Eu exporto a appliance, ou seja, eu exporto aquela máquina virtual que eu configurei, e aí eu chego no lugar e importo a appliance. Então aquela máquina virtual com aquela configuração, por exemplo, eu crio um servidor, eu quero replicar aquele servidor em várias empresas que eu tenho, né, ou em várias filiais, eu não preciso de reinstalar, de reconfigurar aquilo, eu faço só no lugar e coloco aquilo. Tá? Eu posso colocar ela na nuvem, eu posso inclusive instalar a máquina virtual num CD, num pendrive e vai. Aqui é só para eu criar uma máquina ou não. E aqui é uma ajuda se eu tiver alguma dúvida com o VirtualBox, tá? Então eu instalei, ele está aqui tudo bacana. Né? É bom também a gente instalar o pacote para poder você usar a interface USB 0 e tal. Então já existe uma aula sobre isso, de como instalar todos esses adicionais, tá? Então aqui a gente só vai apenas simplesmente criar, né,
uma máquina virtual, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Uma outra coisa, só lembrando, quando eu crio uma máquina virtual, tá? Ela compartilha o meu hardware, tá? Com a máquina hospedeira. Então, se eu tenho, por exemplo, 8 GB de RAM, e eu instalar uma máquina virtual e falar com essa máquina virtual, vai ter 2 GB de RAM, vai sobrar, então, 6 GB de RAM para a minha máquina real, para a minha guest, tá? Então, esse é o grande problema da virtualização. A grande vantagem é que eu instalo a máquina virtual, configuro o programa, faço tudo o que eu quiser naquele programa. Deu errado, eu deleto a máquina e crio ela novamente. Então, a grande vantagem é isso. Eu não dependo da máquina que eu fiz. E eu não dependo de instalar um sistema operacional para poder fazer um teste daquilo. Por exemplo, eu estou trabalhando com Linux, com Windows, por exemplo, e quero fazer o Linux para testar um aplicativo, um Android. Eu não preciso de fazer isso. Basta eu criar uma máquina virtual, instalar, criar a máquina virtual e fazer isso. Só que aí eu vou estar compartilhando o meu hardware. Então, tem que ter isso em mente para não deixar a máquina ficar lenta e eu usar o recurso dela, porque eu estou usando o recurso dela. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma máquina nova. Ok? Clico aqui, crio uma máquina nova. Aí eu disse aqui que eu tenho que criar uma máquina Windows 3.11, tá? 3.11, né? Barra Win. Olha só que bacana, né? Barra Marcão. Olha só que bacana. Quando eu digito aqui que eu quero Windows 3.11, porque eu tenho que escolher qual tipo da máquina que eu tenho e qual a versão. Eu posso ser uma máquina Windows, Linux, Solar e tal, outros. E aqui eu clico, por exemplo, escolhi o Windows, eu clico aqui o que eu quero, qual Windows que eu quero. Tá? Mas quando eu coloco aqui o nome da máquina, tá? Ele automaticamente já faz para mim, olha. Se eu colocar aqui um Ubuntu, olha que bacana, ele já vem um Ubuntu para mim aqui. Aí basta eu escolher isso, tá? Isso é uma facilidade do VirtualBox, tá? É o que a gente usa mais porque é o mais usado. Mas tem o VMware, por exemplo, também, que a gente faz esse tipo de instalação. Ok? Bom, então eu vou caminhar, né? Aí ele já tem um padrão, tá? O ideal é sempre a gente manter o padrão que ele está instalando. Só que a gente está instalando o DOS, olha só, ele está falando que vai utilizar 32 GB de RAM, 32 MB de RAM. Isso é muito pouco para minha máquina. Eu tenho, né, muito. Hoje qualquer computador tem 1 GB de RAM no mínimo, 2 GB de RAM pelo menos para trabalhar. Então eu posso ter um pouquinho mais de memória para poder a máquina não ficar tão lenta assim. Então eu vou colocar 512 MB, ok? É só é, fazer porque a gente tem muita memória mesmo, tá? Eu posso acrescentar um disco virtual, utilizar, então é aquele negócio que eu falei para vocês, eu posso portar ampliância, eu posso pegar a máquina, ele vai vir daqui VDI e usar ela, né? Eu posso pegar essa máquina virtual que eu já criei e mandar ele trabalhar aqui. Eu não crio um disco virtual, tá? Eu não preciso de criar um disco virtual, porque às vezes eu vou importar ampliância, às vezes eu vou fazer alguma coisa, ou vou criar um disco virtual agora. O que eu vou fazer, como eu vou instalar localmente, eu vou criar um disco virtual agora. Tá? Ele vai perguntar qual o tipo de máquina que eu quero. O padrão do VirtualBox é o VDI. Tá? O VH e o VMDK são outros tipos de virtualização que a gente faz. Então eu vou manter o padrão. Tá? Outra coisa, qual disco que eu vou colocar? Dinamicamente alocado ou fixo? Isso vai depender. Tá? Quando eu tenho pouco espaço em disco, eu coloco o tamanho de disco fixo para eu não poder pegar muito espaço em disco para poder fazer isso. Mas quando no meu caso aqui eu tenho muito disco sobrando, normalmente a gente tem muito espaço em disco sobrando, a gente coloca dinamicamente alocado, porque ele vai separar lá uns 10 GB, por exemplo, de espaço em disco, tá? E à medida que ele for precisando de espaço em disco, ele vai automaticamente aumentando esse disco que ele tem. Então é sempre bom a gente colocar dinamicamente alocado. Olha, no caso aqui eu falei 10, mas errei. No caso aqui é 1 GB que ele está fazendo. Isso não é nada. E se ele precisar de 2, 3 GB à medida que eu for precisando, tá? Eu vou colocando. Então, para qualquer sistema operacional que a gente vai instalar, a gente coloca que ela vai fazer isso. Bom, criou a máquina está lá. Só que agora, essa máquina precisa de quê? Ela é uma máquina, ela não tem nada instalado. Eu tenho que pegar um programa de instalação, né? Instalar o Windows, o Linux, o que eu vou fazer. Eu vou pegar um CD, eu vou pegar um pendrive instalável, eu vou espetar na minha máquina, vou dar o boot pelaquela unidade que eu estou definindo, que tem um sistema operacional a ser instalado, tá? Tem que ser um disco de instalação do sistema operacional, e vou fazer isso. Né? Como eu estou trabalhando com uma máquina virtual, olha só que bacana, eu não preciso de ter uma unidade física para poder fazer esse tipo de instalação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma unidade CD virtual. Como é que é uma unidade CD virtual? Toda vez que eu gravo um CD, eu estou criando uma imagem ISO daquele CD. Tá? Então, se eu pegar uma imagem ISO pronta, em vez de eu gravar no CD, o que eu vou falar para o meu sistema? Olha, essa imagem ISO é minha unidade CD virtual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou configurar a minha máquina e vou falar para ela que ela vai usar um CD virtual.
Tá? Então, geral aqui algumas configurações gerais, a gente já falou sobre o sistema, como é que vai fazer, né? Isso aqui é o monitor, como é que eu vou configurar o monitor, a tela, o áudio, como é que eu vou configurar o áudio, rede, portas, pasta compartilhada, que eu falei para vocês, o que é? A minha máquina virtual não conversa com a minha máquina real, elas são separadas, tá? Eu consigo, através do software, separar. Então, o que eu faço? Eu pego uma pasta compartilhada para compartilhar recursos entre a máquina real e a máquina hospedeira, se eu quiser passar. Isso é muito bacana. Né? Você digitar um arquivo modo texto, por exemplo, pode pegar o arquivo modo texto, colocar aqui e compartilhar e depois executá-lo ou executá-lo. No meu caso, o que me interessa é o armazenamento. Então, eu tenho flop, eu não vou usar flop, né? Não se usa isso mais. Eu tenho o disco que eu criei, que é o Windows 3.11, e eu vou acrescentar uma unidade. Tá? O que ele é? A gente tem IDE e a gente tem SATA. Tá? Como eu criei a minha máquina com IDE, tá? Então eu vou trabalhar. Então, IDE eu tenho o IDE primário, slave, o IDE primário, master, o IDE secundário, slave, e o IDE secundário, master. Tá? Se eu vir aqui, eu posso ver que eu já criei quando eu vou dar boot pelo sistema, tá? A minha máquina ela tem que ser uma partição primária, ela tem que ser uma IDE primária, partição primária e ativa. Tá? Isso é que o Windows pede, é uma exigência do Windows. Então já está lá, ele tem uma IDE primária. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um IDE secundário, vai depender de mim, ou um outro. Vou deixar a IDE secundário, porque isso para mim não atrapalha muito pouco. É um live CD, ou eu vou criar. Então o que assim, crio um disco ótimo, escolher uma imagem de disco, fica a meu critério. Tá? Vai dar, todos os dois vão chegar na mesma coisa. Então, vou escolher uma imagem de disco ótimo. Eu vou lá, pego o meu DOS, que é uma imagem ISO, tá? Olha, é uma imagem ISO. Ele vai abrir, olha aqui para você ver. Que bacana. Onde que eu coloquei a imagem ISO? A imagem ISO está aqui, ó, dentro desse, aqui, ó. Tá? Olha para você ver, imagem ISO está aqui, ó, todas as duas imagens ISO. Eu vou pegar, vou direcionar para cá, vou dar um OK. A partir desse momento eu tenho um CD que vai instalar o meu sistema operacional. Olha, então agora eu vou inicializar a máquina. Tá? Ele pode pedir para confirmar para mim se a minha unidade vai realmente estar no meu CD, que é isso que eu falei, olha lá, está perguntando. É isso mesmo que eu quero? Eu quero sim que inicializa por aqui. Olha só que bacana, eu criei uma máquina, não tinha nada dentro dela, eu direcionei para o meu sistema operacional, para a minha imagem ISO, e ele vai carregar o meu sistema operacional de acordo com a imagem ISO. Tá? Então, o que eu falei para vocês, quando eu estou trabalhando com o computador, eu tenho dois tipos de formatação. Tem a formatação física do disco, ou do SSD, e uma formatação lógica do disco ou do SSD. O que é essa formatação física? É pegar os dados que estão lá dentro e apagar eles todos fisicamente. O computador trabalha com zeros e uns. Então, o que eu vou fazer nessa formatação física? Pegar todos os dados que estão no computador, colocar tudo em zero, por exemplo. Tá? Só que isso não quer dizer nada, eu só peguei o computador e paguei todos os uns que estavam lá e tudo coloquei zero. E ele não vai saber trabalhar com isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir uma formatação lógica. O que é essa formatação lógica? Falar qual tipo de sistema arquivo que eu vou usar. Por exemplo, os sistemas de arquivo mais conhecidos que a gente tem é FAT32 e NTFS. O Windows 10, a gente utiliza o sistema de arquivos REFs. No Linux, né, Ubuntu, os Linux mais modernos, a gente utiliza o sistema de arquivos Extend 4. Tá? No caso aqui, que o trabalhando com DOS, o DOS trabalhava com FAT. Tá? Então a gente vai formatar ele com FAT. O que o FAT tem? O FAT me permite criar 4 partições na IDE. São 4 partições, onde uma tem que ser primária e as outras 3 secundárias. Tá? Pelo menos. Ou a gente tem que ter uma partição primária. Pode ser 3 partições primárias, pode ser 4 partições primárias, pode ser uma partição primária, pode ser 2 partições primárias. Ela só pode ser primária ou secundária. A partição secundária, ela não faz nada. A partição secundária me permite criar partições estendidas. E cada partição primária eu consigo criar 128 partições estendidas. Normalmente, tá, a gente não cria mais do que 4 partições. Então a gente cria tudo primário. No muito dos casos, a gente cria 3 partições primárias, uma partição secundária com 128 estendido. Qual que é a grande vantagem de você criar essas partições? É você criar discos separados. Tá? Por exemplo, o básico de tudo, né? Quando você vai instalar um sistema operacional no computador, é recomendável que você pegue o seu disco físico e divida ele pelo menos em 2 partes, em 2 partições lógicas, a partição C e a partição D. Porque qual que é a grande vantagem disso? Qualquer dado que eu tiver, eu coloco na partição D. Qualquer aplicativo que eu quiser, eu coloco na partição C. Por quê? Aí eu vou salvando a D. Caso o meu sistema operacional aconteça algum problema, eu preciso reinstalar esse sistema operacional, eu formato a partição C, reinstalo de novo, não perco os dados que eu estou na C. Tá? Então, isso é uma forma de backup. Fica uma dica. Toda vez que você for instalar um computador novo,
crie uma partição D. Coloque todos os dados que você faz nessa partição. Olha para vocês verem aqui, minhas aulas estão todos na partição D. Tá? Por acaso acontecer algum imprevisto, eu tiver que instalar a partição, formatar a partição C, eu não perco o que está na D. Isso é a primeira forma de backup. É lógico que a gente tem que ter outros backups, tem que estar configurando outras coisas, mas é sempre bom a gente fazer isso, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou particionar meu disco. No meu caso aqui, o DOS é muito antigo, é só uma ideia de eu estar trabalhando, eu vou criar a partição ativa do DOS, né, porque ela tem que ser ativa, e vou usar todo o meu disco, tá, para poder trabalhar com isso. Vou formatar ela, vou fazer tudo isso, não vou criar só uma partição, porque na finalidade a minha função aqui fazer isso. Pode ser que dê algum erro nessa parte aqui, tá? Ou pode ser que não. Se não der erro, eu vou continuar a formatar o disco, tá? Olha, formatar o disco, ele vai formatar, vai deletar, pergunta, sempre bom. Ele pede para eu colocar o nome, eu não vou colocar porque também é só teste, é bobeira, né? Pronto, agora ele vai começar a instalar o DOS, ok? Enter, vai passar para frente. Ele está perguntando se o teclado que eu estou usando é BNT. Quando o computador surgiu, tá, gente? Ele surgiu lá nos Estados Unidos. Então a gente usava um teclado chamado Inglês Internacional, que não tem o C cedilha, porque o teclado brasileiro ele tem C cedilha. Né? Nesse caso aqui, o meu teclado não tem C cedilha, ok? No caso, quando foi criado, não tem C cedilha. Por isso que a gente está fazendo isso. E a gente vai ver essa pequena problema mais para frente na configuração, tá? Ok, vou configurar, vou usar o DOS e tal. Aí ele vai formatar a minha máquina, né? Olha. Ok? Vou tirar, mas ainda vou continuar, porque eu vou precisar de gravar algumas coisas. Estou configurando o meu sistema agora. Né? Ok? Carregou ainda, está tudo normal. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu já formatei, já comecei. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou instalar o prompt do DOS, porque eu já formatei, já criei e tal, né? O meu disco já está com o sistema, que já fez tudo automaticamente. Eu vou configurar e vou criar. E está perguntando se eu quero usar o teclado da BNT, tá? Agora eu vou passar aqui. Eu criei o disco, né? Está aqui, está criado o disco e tal. É só uma lembrança, tá? Que eu falei para vocês, o teclado brasileiro tem C cedilha e tal. É o seguinte, quando eu estou trabalhando com máquina virtual, e se eu clicar o mouse aqui, ela captura o mouse, tá vendo? O mouse fica travado, eu não consigo mexer com o mouse. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que buscar o mouse. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar a tecla Ctrl Alt, né, para o meu sistema poder aparecer aqui, ok? Como meu computador não tem, eu não estou achando ele, ok? Mas olha, se ele não está aqui, agora eu vou ter que apertar o Ctrl D, tá? Para eu poder trabalhar com a minha máquina, ok? Vamos lá, Fn. Aqui, ó. Ok, voltei, consegui voltar, tá aqui, né? A minha máquina virtual agora voltou aqui. É só apertar, né? Igual tá falando aqui, ó. Essa tecla Ctrl aqui. Apertei, voltei o mouse e continuar trabalhando. Particionei o DOS, já falei para vocês, né? Tem qualquer tecla para continuar. Se ele não der erro, né? Se ele der erros aqui, eu vou ter que voltar lá, fazer um de novo, dois de novo, tá? Fazer isso. No meu caso, não deu, eu vou passar para frente, tá? Aí, depois disso, eu reinicializo a minha máquina, né, tal, vai formatar o disco, já passamos por isso também, tal, né, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Instalei, entrei na unidade O, o que eu vou entrar na unidade E. O que é isso? Na verdade, olha, eu estou na unidade A, aí o que eu vou fazer é passar para C. Isso é comando DOS, tá? Vou dar um dia para ele mostrar para mim o que tem. Eu só tenho o DOS, eu não tenho ainda os drives. Então, o que eu vou fazer? Copiar os drives. Dois pontos, eu estou indo para a unidade E. Aí eu vou dar um dia para me saber o que eu tenho. Olha, tá falando que eu tenho o drive. Então, eu vou estar dentro de CD drivers, ok? Ó, tô lá dentro do drives. Dentro do drives eu vou dar um dia só para me ver o que eu tenho. Olha, eu vou ter que copiar os arquivos do CD-ROM e os arquivos do mouse para dentro do CD do DOS, que é o sistema operacional que está no C, para ele poder fazer isso. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar agora dentro do drive DR CD-ROM. Olha só que bacana. E vou dar um dia. Eu vou copiar esses arquivos que estão aqui lá para dentro do meu DOS. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um comando, copy, asterisco, ponto, asteriscos, tá? Asterisco, ponto, asterisco. Eu vou esquecendo, gente. C, dois pontos, para barra invertida DOS. O que significa esse arquivo? Eu vou copiar tudo que está dentro desse diretório que eu estou aqui nele, esses dois arquivos, MSCDEX e DSCD-ROM,
né? E significa asterisco o quê? Tudo que está lá, com todas as extensões .exe.sys, para DOS, para o C diretório DOS, que é aquele arquivo que a gente viu aqui para cima, né? Quando eu entrei no El, deu um dia, ele mostrou para mim que o conteúdo dele. Vou dar Enter, o que ele vai fazer? Olha, um arquivo ele já tem, o MSCDEX ele já tem. Eu quero substituir? Se eu colocar assim, ele substitui, se eu colocar não, se eu colocar todos, ele já faz sem perguntar o segundo. O segundo, ele não tem, ele já copiou. Olha só que bacana. Então, já copiei um arquivo que era o que eu precisava para o CD, ok? Vou voltar, CD dois pontos, eu vou voltar um e vou entrar dentro no DR Mouse, porque eu quero colocar o mouse, porque naquela época também não existia mouse, olha. Então, eu tenho o mouse, o que eu vou fazer? Copy, asterisco, ponto, asterisco, para C dois pontos, barra DOS. Então, eu vou copiar esse negócio do DOS para dentro dele. Copiou tudo, beleza, tá bacana. Ok? Então, agora eu copiei, fiz as cópias, né, do CD-ROM, as cópias do mouse e tal, tá? O que eu preciso fazer, porque eu vou precisar desse teclado aqui, tá? Eu já copiei e tal. Então, o que eu preciso saber, se aqui dentro eu tenho esse arquivo KBRD2. Então, vamos lá ver se a gente tem. Eu vou agora passar para o C dois pontos, olha só. CD DOS, vou entrar dentro do DOS, vou ver se eu tenho aquele arquivo lá, dir, tá? Olha, o que eu vou fazer? Eu tenho preguiça de digitar, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um K, asterisco, ponto, asterisco. Então, ele vai listar para mim todos os arquivos que começam com K e que tenha qualquer outro nome, ponto a qualquer outro nome. Então, olha, ele tem esse KB, esse KBRD board, KBRD2, que é esse arquivo que eu preciso dele. Se eu não tivesse esse arquivo aqui, tá? Eu tinha que ir aqui no meu E, tá? E CD, né, dir, e entrar aqui dentro, ó, do DR teclado, jogo da velha, que ó, esse jogo da velha não, DR, é porque o problema dele, tecle, tio 1, porque o problema dele é que a gente vai ver que o meu sistema, ele só marca 8 caracteres. Quando aparecer mais de 8 caracteres, ele aparece na frente, tá? Então, eu entrei lá dentro, ó, aí eu teria que copiar o KBRD2 para lá. Mas como eu tenho ele, eu não preciso me preocupar com isso, ok? Então, eu vou para lá, estou dentro do DOS, tá lá, beleza. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou voltar para minha máquina, eu vou desmontar a minha unidade, tá? Dispositivos óticos, vou remover a minha unidade e vou dar um boot, tá? Como é que eu dou boot? Por reinicializar ou host H, aquela terra control mais R, desculpa. Então eu vou reinicializar agora e vocês vão ver que a minha máquina agora não vai aparecer mais aquela configuração do CD, porque agora não tem o CD. Eu é que vou, tá vendo? Não apareceu nada. Tá? Tanto se eu digitar dois pontos agora, ó lá, ele vai falar, não tem. Tá? Aliás, né, é bacana isso. Ó. Eu estou no C cedilha. O C cedilha que tem o asterisco, porque o meu teclado tá, não está lá. Se você for nos dois pontos, ele vai te dar interrogação. Se você tiver instalado a máquina, testa isso para você ver. A barra invertida está no lugar, né? Você vai pegar teclado numérico. No meu computador eu não tenho teclado numérico porque é o notebook, então ele está em outro lugar, ok? Bom, e aí, então, eu vou ter que configurar o meu teclado para fazer isso. Então, onde que eu vou configurar o meu teclado? Olha, é isso daqui que eu vou fazer. Eu vou entrar no arquivo, config.sys, e vou carregar. Qual que é o arquivo.sys? Eu tenho device, eu vou carregar na memória. Porque quando o DOS foi feito, eu utilizava só ter 1 GB de RAM. Tá? Tinha poucos drivers e tal, não tinha problema nenhum. A partir do momento que os drivers foram aparecendo impressora, apareceu mouse, CD e tal, esse espaço de memória ficou muito pequeno. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que trabalhar numa memória que é chamada de memória estendida. Tá? Ó, memória convencional, memória superior, desculpa, ó, memória alta, que é acima de 1 GB, tá? E aí ela vai até 16 GB. E isso aí também começou a ficar muito pouco, o Windows 10 foi baseado na mesma coisa, tem muito periférico. Então o que eu fiz? Trabalhei com memória estendida. Então hoje a gente trabalha com memória estendida. Tá? Se eu colocar apenas device igual, eu estou trabalhando na memória convencional, até o mega. Se eu trabalhar device RAG, ele vai trabalhar na memória alta, quer dizer, eu tenho mais espaço para configurar os meus arquivos. Então eu vou digitar o arquivo .sys, tá? E vou ver o que é que eu vou fazer. Olha aqui, eu tenho que ver isso daqui, ó, e fazer isso daqui para fazer isso aqui. Então, eu vou editar o arquivo .sys, ele vai marcar. O arquivo altexec.bat também é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer a primeira vez? Eu vou configurar o meu arquivo .sys, tá? E vou alterar para poder botar, né, o meu comando do meu arquivo, tá? Aqui, ó.
arquivo.sys. Vou configurar arquivo.sys, ok? Então eu vou entrar lá dentro do arquivo.sys, né? Vou edit, config.sys, o editor é o editor de texto, tá? Entrei dentro dele. Eu vou vir aqui e vou comparar o que eu tenho aqui que não tem aqui. Olha, para vocês verem. O que eu tenho aqui? Isso aqui está igual, isso aqui está igual. O DOS-Hagit, ele está falando para mexer. Isso aqui é o país, Brasil, tá? Essa configuração. Isso aqui eu estou usando um monitor VGA, é o que o DOS permitia na OP. Mas agora, o que eu vou usar? Eu vou usar um CD, tá? Como é que eu vou usar um CD? Eu vou dar um Enter aqui, né? Eu posso ir no final isso aqui, voltar com as teclas de mexer e vou escrever isso aqui, ó, né? Eu posso ser maiúsculo, minúsculo, mas como eu sou um cara meio perfeccionista, eu vou escrever maiúsculo. Device, Hagit, né? Ou seja, eu vou carregar o meu CD, tá? Na parte alta da memória, /DOS invertido, né? /DOS, o OAK cd-rom.sys, tá? OAK, cd-rom.sys, beleza, tá? Eu vou ter os arquivos, pode ter 30 nomes, tá? E aí eu vou colocar last drive, porque eu posso ter last drive, isso é uma limitação do DOS, tá? Last drive é igual a Z, porque o DOS só permite carregar A, B, C, D, tá? A, B e C. Então, quando eu coloco isso, eu falo para ele, olha, você pode até letras S se eu quiser carregar unidades. Então, eu fiz isso, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou salvar. Como é que eu ativo de cima? Porque o mouse ele não funciona aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla Ctrl A, desculpa, Alt A, aí ele vai abrir isso para mim. Eu posso salvar meu arquivo, né? Vou mexendo com a tecla para baixo, para cima, vou salvar, tá? Salvei o arquivo. Então, eu vou sair agora para poder executar ele. Alt A. Tá? Vou lá em sair, beleza. Meu arquivo config.sys está configurado. Agora eu vou ter que configurar qual arquivo? O altexec.bat para colocar também essas configurações dele. Eu vou configurar o teclado, tá? E vou configurar o CD dele. Então, deixa eu ver aqui o arquivo altexec.bat, tá? Que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, ok? Olha aqui. Configurando o mouse, né? Vai ser todo o arquivo que eu vou fazer, ok? Vamos lá. Vamos lá, tá aqui o arquivo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, edit. Vamos lá. Edit autoexec.bat. Ok? Olha, qual que está diferente aqui? Eu vou primeiro mudar o teclado para ele poder funcionar os dois pontos, senão eu não consigo acessar os dois pontos, né? KeyBRD2 aqui, tá? Mesmo isso aqui, né? O que eu vou fazer? .sys, igualzinho, só que eu vou, em vez de colocar keyboard, né? Eu vou colocar KeyBRD2. Olha, tá igual aqui, né? KeyBRD2, ó. .sys, tá? E aí eu vou caminhar aqui, vou dar um barra e vou colocar, né? Vou ter que achar aqui, viu, gente? Porque o meu teclado é diferente. Aí eu tenho que... Aí, B, ID, C cedilha, eu sei que é o dois pontos. Vamos lá. ID, C cedilha, 275, tá? Já fiz isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou carregar o mouse, eu vou carregar o meu sistema, né? Olha aqui, né? Tá aqui. Eu vou colocar este comando do DOS, né? Mesma coisa. Ele vai carregar na memória alta, essa é a finalidade dele, tá? LH, C, dois pontos, barra invertido DOS. Então vamos lá. Ó. LH, C, dois pontos, barra DOS invertidos. C, dois pontos, barra invertido DOS, tá? Barra MSC, tá? mscdex.exe, barra normal, tá? D, dois pontos, MSC 001. Então, o que ele fez? Olha isso.
Tá vendo como é que a gente esquece, porque a gente vai acostumando, né? E esquece que mudou 2 pontos. Então o que vai fazer? Vai carregar o, a unidade CD, o drive CD no C na memória alta, por isso tem um LH lá, ó. Olha aqui, tá vendo? LH e tal. Então, eu carreguei isso aqui. A ordem aqui não tem problema, tá? Eu posso alterar isso aqui, não tem problema nenhum, não. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou carregar o DOSKey. O DOSKey é um arquivo, tá, gente? Porque eu ficar repetindo o comando, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que não funciona se não fazer isso. É um arquivo que guarda comando, você dá e depois eu vou continuar fazendo isso. Então, o que eu vou fazer? Carreguei o DOSKey, agora eu vou carregar o LH, tá? Vou carregar o desculpa, gente. A gente vai desacostumando a trabalhar com isso, né? Mouse.exe. Ok? Então o que eu estou fazendo? Estou carregando o mouse agora, dentro do LH, na memória alta. Vou fazer a mesma coisa, Alt A. Ok? Vou salvar o meu arquivo. Né? Alt A de novo, vou sair. Tá? Bacana. Pronto? Agora fazer. Vocês vão ver aqui, olha. Eu não consigo repetir os comandos. Eu estou apertando aqui no meu teclado, ó. Né? Você pode ver aqui as teclas, não está fazendo isso, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Depois que eu reconfigurar, eu vou carregar a minha máquina para ver se ele vai funcionar, tá? Então, vou reinicializar e vamos ver que mensagem que ele vai dar aqui. Agora ele está carregando, você vê que eu fiz a configuração e não vai cair só aquela mensagem, vai cair outra mensagem completamente diferente, olha. Ele carregou o CD-ROM agora e tal. Olha, ele falou para mim que tem um erro aqui, né? O MSC tá errado. Isso acontece, tá, gente? A gente vai digitar dentro do AltExec, ele tá errado. Por quê? Olha só, eu esqueci de colocar um D. Né? Então, eu vou entrar lá e vou editar ele para poder carregar. Edit, AltoExec.bat. Olha que bacana. Meu erro tá aqui, ó. Eu esqueci de colocar o D aqui. Então agora eu vou acrescentar o D, ele vai acrescentar automaticamente, tá, pessoal? É só colocar. Bacana, eu vou salvar o arquivo de novo, Ctrl A. Vou salvar o arquivo de novo, Ctrl A. Ah, já salvou e já gravou, né? Vamos ver se gravou mesmo. Agora, ele, olha para você ver, repete os comandos, ó. Né? Porque agora eu coloquei o altexec.bat. Então, o que eu vou fazer? O altexec é simplesmente um arquivo de comando. Eu não preciso de rebootar a máquina para carregar ele. Tá? Eu posso fazer por aqui. O config não. Config como é arquivo de configuração, eu só consigo carregar ele quando eu deboot. O altexec não. Como ele é um arquivo de comando, eu posso executar ele aqui. E ele vai dar, olha para você ver, ainda está errado. Tá? Por quê? Vamos ver o que a gente fez de errado, né, para ele poder acontecer isso. Então agora eu posso fazer isso daqui, né? Edit altexec.bat, vamos lá ver. Onde é que está o erro aqui? DOS mscdex.exe barra invertido mscd001. Pode ser porque eu fiz alguma coisa errada no config.sys, tá? Ele não carregou o driver corretamente. Então vamos lá. KBRD2 está certo, o DOSKey, né? O DOS msd x.exe. Acho que não fiz nada de errado não, né? Esse acontece erro. DOS mscdx.exe barra D invertido mscd001. A princípio tá certo. Então vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Alt A. Acontece, tá, gente? Os erros acontecem diretos. Vamos reinicializar a nossa máquina de novo. E vamos ver como é que ele vai funcionar agora. Vamos ver se ele vai carregar o config, né? Vocês viram que já não precisa de carregar. Vamos ver aqui se não deu nenhum erro. Tá vendo? Ele deu erro aqui porque eu carreguei o meu CD erroneamente. Vamos ver? Ok? Vamos configurar o nosso exec. Acontece, tá, gente? Estou deixando acontecer exatamente para a gente ver que problemas acontecem. Edit, config.sys. Então vamos lá. AK, cd-rom.sys. Eu já sei até que eu fiz de errado aqui. Né?
Ó, eu esqueci de configurar o Osaka com isso aqui. Olha só para vocês verem. Foi o meu erro, ó. Olha aqui. Eu coloquei display aqui no AK, eu esqueci de colocar isso daqui, tá vendo? Então, é complicado a configuração de sistema. Estão vendo que para a gente trabalhar em modo texto, a gente não pode errar, né? É complicado, né? Então, barra. Agora a barra está no lugar certo, tá? Eu esqueci disso. É barra D, dois pontos. Desculpa, vou botar maiúsculo só porque eu sou um cara perfeccionista. D, dois pontos. MSCD 001. Ok? MSCD 001, tal, AK, CD-ROM, device. Tem um erro aqui, né? Vamos lá ver o que eu fiz de errado aqui. Ó. Eu tenho que carregar tenho que digitar isso aqui, né? Device. Vamos lá. E eu tenho que carregar o arquivo, tá? É por isso que ele não deu certo. Então vamos lá. Ó, tem que carregar o device, né? Igual a C, dois pontos. Desculpa. C, dois pontos. Então, tá aqui, ó. OAK CD-ROM.sys, faltou esse negócio. Agora tem que carregar o drive, né? Primeiro eu configurei ele, ok? Agora eu tenho que carregar, para ele carregar o device na a parte da alta da memória para combinar com o que eu coloquei lá. Eu coloquei aqui device height, ok? Device height igual, tá? Ou eu coloco C, eu não coloco, tanto faz, mas eu vou colocar o C aqui só para falar que ele está começando, né? Barra invertida DOS, tá tudo beleza, né? Barra, né? OAK CD-ROM.sys, ok? Bacana. Então o que eu vou fazer agora? Vou salvar, Alt A, ok? E vou sair, Alt A. Ok? Se eu tivesse feito a configuração só no AltExec, eu poderia configurar ele. Mas como eu não fiz no AltExec, eu fiz no config, eu vou ter que reinicializar a minha máquina. Ok? E vamos ver se vai dar o erro ou se vai funcionar. Passou. Beleza, agora carregou o drive, tá vendo que eu não tinha carregado. Beleza, não deu erro nenhum. Tá vendo? Então não é fácil, gente, a gente configurar, inclusive o mouse e tal. Então hoje era isso, para a gente se ensinar a carregar o função. Na próxima, nós vamos carregar o Windows e vamos continuar, ok?